Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vai ser um videozinho de devocional, onde eu vou trazer uma mensagem que o Senhor tem ministrado no meu coração para vocês. Eu espero que, da mesma forma que me edificou, que edifique vocês também. E o texto de hoje está em Mateus 16, 24. E a gente vai ler até o 28. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas se perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Gente, vamos lá. Quando a gente aceita Jesus, as pessoas sempre falam, né? Tem aquela famosa frase que venha a Jesus como você está. Deus, Jesus te ama do jeito que você é, pecador, miserável, me lamear, todo sujo. É assim que Deus te quer quando você aceita Jesus. Mas, uma vez que aceitamos Jesus, uma vez que o Espírito Santo entra em nós, é impossível não viver uma transformação dia após dia. E se você não tem vivido isso, é momento de se questionar. Será que realmente eu tenho dado voz ao Espírito Santo para permitir que ele faça em mim a transformação que ele quer? Porque ser frequentador de igreja não lhe garante salvação. Ser frequentador de igreja não lhe garante uma mudança de vida. E tem uma palavra que eu amo, que é metanoia. Gente, eu amo essa palavra, que para mim resume exatamente tudo que eu vivi ao longo desses meses, né? Que é uma mudança de mente. O evangelho, ele é uma mudança de natureza. Antes nós tínhamos uma natureza pecaminosa e agora nós somos justificados em Deus. Mas aí que tá, né? Como lidar com as renúncias, quando saber quando tem que renunciar a algo, o que fazer quando dói. Porque, gente, tem renúncias que doem muito. E eu tive que fazer renúncia na minha vida desde que eu me converti, que, gente, doeram tanto, mas tanto, e até hoje eu choro muito, porque eu sei que tem coisas que eu ainda preciso renunciar, que eu não tenho renunciado ainda. E é um processo. O legal é que existem coisas dentro da nossa vida cristã que são processuais, são graduais, né? Deus não vai te pedir uma baita de uma renúncia, assim, de cara, que aceitei Jesus, ele já vai, para dizer essas roupas, não sei o quê, renuncia fulano e ciclano, não é assim, é um processo. E quanto mais próximos de Deus nós estivermos, menos o pecado e as coisas do mundo fazem sentido para nós. E comigo foi assim. Quando eu me converti, tinha momentos que estava difícil e eu pensava, ah, estar no mundo era tão mais fácil. Mas quanto mais eu me aproximava do Senhor, quanto mais intimidade com Deus eu tinha, menos o pecado fazia sentido para mim, menos saudade eu sentia do mundo, mais desgosto eu sentia por aquelas coisas. E existem coisas que são lícitas, que são lindas, mas que não é aquilo que o Senhor tem pra gente. Eu vou dar um exemplo pra mim, né? Quando eu tinha me convertido, eu estava pensando na faculdade que eu ia fazer, porque pensei: "Ai, meu Deus, quero fazer faculdade". Eu achei a faculdade perfeita, gente, perfeita, do curso que eu queria. Ganhei bolsa, 60% de bolsa. Gente, estava tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Só que no dia que eu fui visitar a faculdade, eu senti um trem esquisito. Era como se algo dentro de mim estivesse falando assim: não é isso". E aí eu lembro que eu fui com um amigo meu na época, né, a gente foi visitar a faculdade junto, e ele também estava olhando um curso que ele ia fazer, e aí eu comentei com esse amigo meu, eu falei assim: "Nossa, não sei, tô sentindo um trem estranho". E aí ele falou comigo, falou assim: "Nossa, Esté, mas é tudo que você sempre quis, né, e tudo, né, a faculdade que você queria, do curso que você queria, do jeito que você queria, conseguiu desconto, bolsa, mas algo dentro de mim queimava e era como se não era aquilo". E aí, orando, buscando direcionamento de Deus, me aproximando mais do Senhor, ele me mostrou que ele não queria que eu fizesse aquela faculdade naquele momento, e que ele queria que eu fizesse uma faculdade de teologia, porque na época eu tinha acabado de voltar para o Senhor.
E aí o Espírito Santo falou bem sucintamente para mim, falou assim: "Se você entrar nessa faculdade agora, do jeito que você tá, lá dentro você vai desviar, porque você não tem fundamento firmado e raízes firmadas em mim para que você consiga ter estrutura de lidar com uma faculdade secular nesse momento". Gente, me doeu tanto, tanto que eu fiquei meses tentando remoer isso. E aí eu decidi obedecer ao Senhor e fazer a faculdade de teologia, que era o que ele queria que eu fizesse. E deixa eu te falar uma coisa, não me arrependo nenhum momento. Não me arrependo, não existe nenhuma renúncia na minha vida que eu tenha feito e que depois, talvez tenha doído na hora, mas que depois eu não tenha olhado para trás e falado: "Jesus, obrigada, obrigada por ter me mostrado, por ter me avisado". E o Senhor ele fala, gente, ele fala, mas às vezes a gente não ouve, a gente toma às vezes nós tomamos decisões sem perguntar para ele se é isso mesmo que ele quer para nós. E a gente quebra a cara, né. E aí, te falar uma coisa, fique em paz, fique em paz. Eu sei que às vezes Deus está pedindo para você renunciar àquele namoro que você sabe que não é cristão, que não convém. Às vezes é aquela amizade que só te arrasta pro buraco. Às vezes não, às vezes até uma amizade cristã, gente, mas que te arrasta pro buraco, que não te fazendo bem. E o Senhor tem te pedido para renunciar, e às vezes nós ficamos com medo de perder. Ai, meu Deus, mas eu tô com medo de machucar fulano, tô com medo de ferir ciclano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu te falar, se nós soubéssemos o que Deus sabe, a gente sempre escolheria aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque o Senhor, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Às vezes é um namoro incrível, às vezes é uma amizade que te faz bem, que te faz rir, às vezes é uma música secular bonita, mas se o Espírito Santo tem te incomodado, é porque ele conhece o futuro, é porque ele sabe o que aquilo pode causar na sua vida. Às vezes, ele viu conversa que você não viu, ele ouviu coisas que você não ouviu, ele sabe de coisas que você não sabe. Então, obedeça. Eu espero, de verdade, que na sua vida cristã você viva as renúncias e abra mão, porque eu sei que Cristo tem coisas novas para você. Sempre tem. O Senhor sempre tem coisas novas pra gente. Sempre, 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 sempre. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa! A gente não sabe nem o que a gente comeu na semana passada. Nosso conhecimento é completamente limitado. É como se Deus fosse um caminhoneiro que tá dirigindo um caminhão e nós fôssemos uma motinha, que tivesse lá na frente. E aí, a gente tem uma visão completamente limitada, mas Deus não. O caminhoneiro enxerga à frente. Ele sabe que talvez essa amizade agora é boa, mas lá na frente vai te jogar pelo buraco. Ele sabe que talvez essa faculdade que você quer fazer, talvez seja linda aos olhos. Talvez vai te profissionalizar, te deixar uma mulher profissional. Às vezes vai custar o seu relacionamento com Deus. Às vezes esse namoro que você está vivendo hoje parece um namoro incrível, mas talvez seja um casamento fracassado lá na frente. O Espírito Santo, ele não deixa os seus filhos serem enganados de jeito nenhum. E talvez nós estamos tomando decisões erradas, tomando caminhos diferentes daquilo que o Senhor tem para nós e quebrado a cara. Talvez nós não estejamos atentos à voz do Espírito Santo como nós deveríamos estar. Então, se está difícil renunciar, ore. Aproxime do Senhor, esteja mais próximo de Deus até que aquilo que você precisa renunciar pare de fazer sentido. Ou às vezes não vai parar de fazer sentido. Existem renúncias que vão doer mesmo, que a gente vai ter que renunciar em obediência ao Senhor. E nós sabemos quando a gente tem que renunciar a alguma coisa, mas renuncie, porque sempre vale a pena. E aquele que tenta ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida por conta de Cristo, achará. E, gente, não existe felicidade maior do que estar vivendo na plenitude do propósito do Senhor. E eu falo isso por mim mesma. Tive meus sonhos frustrados, mas por dentro tinha uma alegria dentro de mim que falava: é isso mesmo.
É isso, e é isso que tem me dado sustento todos os dias, é saber que independente da renúncia, independente da dor que eu estou passando agora, eu sei que existe um Deus que conhece o futuro, e Ele sabe o que Ele está te pedindo, Ele sabe o porquê Ele está te pedindo. Deus nos pede obediência, Deus não te deve satisfação do porquê que você tem que abrir mão disso agora. Talvez Ele queira que você obedeça a Ele cegamente mesmo, é obedecer sem saber o porquê para ver se o nosso coração tá em Cristo ou tá nas coisas, ou tá nesse namoro. E é assim que a gente percebe o quão apegados nós somos a certas coisas. E não existe nada, gente, não existe nada, 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 nenhuma renúncia que seja maior do que a que Cristo fez, que foi morrer na cruz por nós. Quando eu penso que eu tenho que renunciar a alguma coisa grande, eu penso, Senhor, abrir mão de sua vida por mim. Então eu posso renunciar ao namoro. O Cristo abriu mão de sua soberania e poder para descer como homem aqui, se desfazer de sua glória. Renunciou a inúmeras coisas. Então eu posso abrir mão daquela amizade que não me faz bem. Não existe renúncia nenhuma que eu faça, que você faça, que seja maior do que a renúncia que Cristo fez para que hoje pudéssemos ser filhos e filhas de Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha edificado um pouquinho a vida de vocês. Não eu, né? Que o Espírito Santo tenha falado através de mim. Então é isso. Fica com Deus. Um beijo e até o próximo devocional.